Olá, muito boa tarde, muito boa noite. Começando o nosso Jornal Interativo de hoje, quarta-feira, já aqui com o Carlos Amadeu com a gente, o Seninha também aqui já no Facebook. E antes da nossa primeira editoria, aliás, eu vou comentar aqui mais um relato, triste relato. Quero um dia não ter que fazer esse tipo de apelo, de convocação pública, de manifestação, eu diria, manifestação, acho que é a palavra mais certa, né? Manifestação pública, no caso aqui mais um das reclamações, dos questionamentos de Carlos Amadeu quanto ao não cumprimento dos direitos, de dar-se o direito ao cadeirante de ter acessibilidade, ser incluso na sociedade, direitos de ir e vir, direitos constitucionais, que não só o cadeirante, mas qualquer civil, qualquer brasileiro nato ou naturalizado tem, mas os cadeirantes, as pessoas com deficiência de locomoção, não só cadeirantes, têm dificuldade, inúmeras dificuldades no nosso Brasil por conta da má ou da falta de gestão no que diz respeito à mobilidade urbana. Dessa vez, a questionamento, a reclamação que Carlos Amadeu traz aqui com a gente, se referindo exclusivamente a Pereira Barreto, mas infelizmente um problema que não é só de Pereira Barreto, mas aqui usando o exemplo de Pereira Barreto, o péssimo exemplo, nesse caso, de Pereira Barreto, que tem inúmeros bons exemplos a falar do próprio Carlos aí na sua luta pelos cadeirantes. O Ministério Público de Pereira Barreto tem um trabalho brilhante também no auxílio ao Carlos e aos demais munícipes da cidade, né? Temos aqui a reclamação, o questionamento de hoje, que é sobre uma avenida, né? Na verdade, sobre a ilha central, né, dessa avenida, que corta as duas mãos dela. A gente tem imagens aí, vamos já às imagens. Aqui a primeira imagem mostrando justamente uma parte dessa avenida, né? Você vê o canteiro central prolongado, o canteiro central que, segundo o próprio Carlos Amadeu, não num dado corretíssimo, mas ele falou que cerca de um quarteirão, entre aspas, dessa avenida chega a ter até 4 quarteirões comuns, né? Teoricamente deveria haver nos cruzamentos, a gente pode ir para a próxima foto, já mostrar mais um outro trecho dessa avenida. Você vê que é uma avenida bastante extensa, eu não sei qual o comprimento exato dela, total, quantos quarteirões mais ou menos ela pegaria, mas não há os cruzamentos. Há um cruzamento a cada cerca de 4 quarteirões. Nesses cruzamentos, eventualmente, você vê uma faixa de pedestre. Durante esses 4 quarteirões, mais ou menos, que dura cada ilha, cada quadra dessa avenida, não há uma faixa de pedestre, muito menos uma rampa para cadeirante. O que justamente Carlos questiona, pede, é esse acesso, né? Para que não só o cadeirante, inclusive a faixa, para que o pedestre comum também possa cruzar a avenida, né? O pedestre comum e o cadeirante. Então, uma faixa, aquela guia rebaixada para o cadeirante, para o próprio ciclista, não ter que ficar saltando eventualmente o morro, né? A guia para ter que atravessar de um lado ao outro. Então é o mínimo respeito ao ser humano que é pedido. Acho que agora a gente vai já para a nossa última foto, que é justamente uma imagem Não, tem mais uma depois dessa aí. Justamente a ação protocolada pelo Carlos, que pede aí o rebaixamento de trechos, né? De trecho em trecho, um rebaixamento nas guias desse vão central da avenida, para que justamente o cadeirante tenha como cruzar essa avenida. Aliado a esse rebaixamento, lembrando a necessidade da faixa, né? Porque assim, o cadeirante como o pedestre é proibido de cruzar fora da faixa. Só que não há faixa, não há nem como cruzar. Então, além da questão da falta de respeito para com o cadeirante, tem a falta de dar-se possibilidade, não só do cadeirante, mas de um pedestre cruzar essa avenida. Porque sem a faixa, qualquer pedestre que cruzar essa avenida, cruzará fora da faixa, estará agindo de forma ilegal. Então, quer dizer, a prefeitura não dá a possibilidade do cidadão de Pereira Barreto agir na legalidade. Ou ele não cruza a avenida, ou anda por longos caminhos para ter que cruzar a avenida, ou não cruza, né? Se cruzar, estará agindo de maneira irregular, ilegal.
Tá aí. Falta um pouco de respeito, de consenso, eu diria, de administração, de pensar-se um pouco na hora da obra pública. A avenida é muito bem construída, canteiro central muito bonito, colorido, maravilha. Mas cadê o básico? Como um pedestre vai cruzar de um lado ao outro? Como um cadeirante passará? Tem que ficar pedindo ajuda e torcer para que não tenha nenhum carro vindo, né? E ainda torcer para que a polícia não veja ele cruzando fora da faixa. Lastimável, deplorável, né? Um pouco de falta de respeito, falta de planejamento na hora da execução da obra pública, que não deve ter sido barata, porque, aliás, qualquer obra pública no Brasil é lastimável o preço que se paga, né? Totalmente fora da realidade. Mas tá aí. Aí, no caso, a gente mostrando as imagens da obra de Pereira Barreto, apesar da avenida estar muito bem construída, faltou o básico, né? O planejamento de como um pedestre, como o cidadão de Pereira Barreto ou o visitante da cidade fará a travessia de tal avenida, né? E o cadeirante, pior ainda, se não tem a faixa de pedestre, quanto menos a acessibilidade para o cadeirante. O nome do prefeito é Arnaldo Enomoto. Então tá aí, seu Arnaldo Enomoto. Que obra, hein? Que maravilha! Faltou só planejar ela, né? Muito bem executada até certo ponto. Entre algumas aspas, faltou pensar um pouquinho no cidadão, né? Que não tem carro. Ou se você tem carro, mas quiser talvez transitar a pé. Que fique de um lado da avenida, né? Que fique de um lado da avenida. Não sei se é algum tipo de segregação, não sei. Pelo amor de Deus. Carlos Amadeu, ele comenta aqui, né, que ele espera que o prefeito realmente ouça esse clamor popular, inclusive Pereira Barreto, e construa aí as faixas e a guia rebaixada na avenida central lá de Pereira Barreto. E ele fala que o prefeito alega que a obra é uma obra do DAD. E até ele fala que mande a cidade sentar em uma cadeira de rodas para ver como ficou bom. O Carlos Amadeu, inclusive, falando aqui sobre o DAD, né, que é uma verba de fundos perdidos do governo que ele envia aos municípios, uma forma de ajuda, né, pelo governador do estado. O governador que teve em Pereira Barreto disse que vai destinar mais verba do DAD para Pereira Barreto. Mas é aquele negócio, a desculpa do prefeito é vazia, porque é uma verba que é destinada ao DAD, então uma verba que é destinada à prefeitura, e a prefeitura faz a gestão dessa verba. Então a construção da avenida sendo feita com a verba do DAD, não importa. O rebaixamento das guias e a faixa de pedestre deveria ter sido feita, independente de onde vem o dinheiro, de qual parceria é essa. A obra é do município, né? Lastimável. Responsabilidade é da administração, até porque, Renato, esse prefeito não sabe mais onde guarda tantos inquéritos civis nas costas dele, pela falta de acessibilidade em Pereira Barreto e ainda por uma porcaria dessa na avenida. Pois é, né? Tentou dar alguma desculpa esfarrapada, mas não cola, não cola.